Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando sobre a reforma da Previdência, um ano de reforma da Previdência, as regras da Previdência nesse período de pandemia. Eu estou falando que nós estamos falando que nós já gravamos um programa, nós já exibimos um programa sobre essa questão das reformas da Previdência. O professor João Dias já esclareceu algumas dúvidas. Se você não assistiu o nosso primeiro programa, assista, entre no nosso canal do YouTube, da UTV, e vai estar lá o nosso primeiro programa. Esse é o segundo programa que nós estamos discutindo a reforma da Previdência, um ano de reforma da Previdência e as situações, as regras que a pandemia trouxe em razão dessa situação atípica. Quem está aqui para esclarecer essas dúvidas que nós temos e esses pontos da Previdência é o professor João Alves Dias Filho. Ele é professor do curso de Direito da Unifil, professor da pós-graduação e advogado na área previdenciária. Professor João, nós fizemos um programa, gravamos um programa que já foi exibido pessoal, o primeiro programa, e ali você esclareceu vários pontos, né? Desse um ano de reforma da Previdência, momento da pandemia, né? E aqui eu tenho várias perguntas, principalmente nessa questão da pandemia, né? Como é que ficou os processos judiciais nesse momento da pandemia para os segurados, para as pessoas que deram entrada no pedido, que tentaram receber algum benefício junto à Previdência, e aí o INSS negou, precisa da negativa do INSS para poder discutir na Justiça? Como é que é isso? Olá, professor. Obrigado novamente por estar aqui no programa, uma alegria. Como é que aconteceu? A pandemia pegou todo mundo de surpresa, as agências do INSS fecharam, mas você poderia fazer o pedido de forma online, através do portal Meu INSS. Para entrar com a ação da Justiça, você precisa, em regra, fazer o prévio requerimento administrativo. Então, eu só posso, em regra, fazer um pedido judicial depois de ter a negativa junto ao INSS, ou se o INSS não responder. Então, a ausência de resposta também do Quanto INSS... tempo, assim, a lei federal que trata de processo administrativo fala 30, podendo ser prorrogado por mais 30. E a Previdência Social existe um entendimento de 45 dias. Só que a gente sabe que, por conta desse volume, 45 dias, que seja 60 dias para o INSS dar uma resposta para o segurado, infelizmente isso não está sendo cumprido. Então eu poderia, a partir daí, fazer um pedido judicial. Mas nós não podemos esquecer que tem vários julgados falando que, por conta da situação excepcional, tem que dar uma razoabilidade maior para a administração pública. Então, meu conselho sempre fala, olha, não vai esperar 45 dias, 60, 90 dias entrar com a ação. Teve vários advogados que entraram com mandados de segurança. Eu acho que tem que esperar um pouquinho mais, fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS, para só depois que tiver a resposta, pleitear a medida judicial. E a Justiça também, por conta da pandemia, ficou com os prazos suspensos. Só de interromper uma dúvida. Para quem está nos assistindo, se a pessoa der entrada hoje, você falou que vai ter que esperar um tempo razoável para poder, se o INSS não responder, entrar na Justiça. Mas ela vai receber desde o dia que ela deu entrada. Ah, sim, importantíssimo. Porque às vezes ele não vai receber de imediato o valor, porque o INSS às vezes não respondeu. Mas quando você ingressar na Justiça, eles vão pagar a partir de quando? Desde o dia que ele deu entrada ou só? Perfeito, porque ótimo. As pessoas ficam preocupadas, né? São os famosos atrasados, né? Desde o que a gente chama da data da entrada do requerimento, ou o dia que você pede junto à Previdência Social. Então é importantíssimo dar entrada logo. Perfeito. O importante é a gente faça o protocolo, faça o requerimento junto ao INSS. Porque quando você faz o requerimento a partir dessa data, já vale os atrasados. Ainda que demore o INSS para responder. Demorou, sei lá, um ano. Um ano. Aí ele respondeu negando. Você entra com a ação na Justiça. Demora mais um ano. Depois fica comprovado que você tinha o direito, você vai receber, nesse caso, 2 anos de atrasado. Aí vai uma bolada legal, isso, né? Que é o que são os atrasados, o retroativo que as pessoas falam. Conta desde a data que você solicitou lá, tanto que quando você faz o pedido junto ao portal do Meu INSS, né, já vai constar um pedido. A partir dessa data já está contando. E outra dúvida, se eu faço, demorou um ano para o INSS responder, ele dá de ofício os atrasados ou você tem que brigar na Justiça? Não. Se você fez o pedido e o INSS reconheceu administrativamente, ele vai pagar Sim, vai pagar. Precisar discutir isso na Justiça, vai pagar desde o dia que você deu. Perfeito, o INSS só se ele negou que você vai...
Exatamente. O INSS paga administrativamente os atrasados desde o dia, ainda que o INSS demore, vamos pensar que o INSS negue esse pedido, a pessoa faça um recurso administrativo, é possível fazer recurso administrativo e demora mais um ano. A Junta de Recursos da Previdência Social, o âmbito administrativo recursal do INSS, reconhece que a agência aqui, vamos dizer assim, a primeira instância que a gente vai falar, tem direito ao benefício, vai pagar o retroativo, os atrasados, com certeza. Entendi. Então, vamos voltar. Os processos judiciais, como é que ficou essa questão na justiça? Ou seja, o judiciário deu uma resposta rápida? Como é que está os processos na justiça hoje em relação ao tempo? Isso foi um outro problema, isso aconteceu por causa da pandemia, isso aconteceu na justiça federal, na justiça estadual, na justiça do trabalho também. Muitos dos prazos, a justiça suspendeu os processos, então esse ano foi um ano que os processos realmente ficaram bem parados por conta da suspensão do andamento. Só alguns casos urgentes. E o problema é que muitos processos dependiam de audiência. E aí, para comprovar período rural, por exemplo, não estava fazendo prova de atividade rural, não conseguia fazer audiência, o processo ficou parado porque a justiça estava com os prazos e as audiências estavam suspensas. Agora houve uma alteração, discutível também, começou a fazer algumas audiências de forma remota, olha a necessidade aí, audiências... Porque as coisas têm que funcionar, né? As pessoas não podem ficar no prejuízo. Como é que vai ficar mais de um ano, a pandemia está aí, né? Vai ficar, mas eu preciso da minha audiência, eu preciso que saia a minha aposentadoria, não posso esperar. Então começou a fazer algumas audiências, né, de forma remota para ver se desenrolava o processo e chegava a uma sentença, né? Mas isso realmente foi... E teve alguma determinação judicial diferente ou não? O judiciário seguiu as mesmas determinações governamentais em relação ao INSS, as provas documentais, enfim, teve alguma regra diferenciada? Não, sigo normal, só mesmo a questão de algumas suspensões de audiências, mas agora elas voltaram a acontecer, algumas até presencial já voltaram e de forma remota algumas estão acontecendo. E a resposta do INSS na justiça, eles têm conseguido dar conta? Porque deve ter aumentado muito a demanda, né? Creio que aumentou muito, mas tem a Procuradoria Federal do INSS, eles atuam, tem toda a estrutura, eles dão conta do recado, sim. Professor, está faltando 2 minutinhos para a gente terminar esse bloco. Se não der tempo, a gente continua no bloco seguinte. Como é que ficou a questão do rural? Documentação, teve alguma mudança em relação à aposentadoria para rural? A reforma da Previdência, nesse aspecto, não alterou a aposentadoria do trabalhador rural. Então, a aposentadoria do trabalhador rural continuou sem alteração na reforma. Então, o homem aposentava e continua aposentando o trabalhador rural aos 60 anos, o homem, e a mulher aos 55 anos, comprovando 15 anos de trabalho rural. Isso não teve alteração na legislação. Houve aí, para o urbano, aumento de idade, mas para o trabalhador rural e não documentação, como é que ficou isso agora na pandemia? Tá, você continua tendo que provar o trabalho rural. Como é que você prova o trabalho rural? Você precisa de prova documental, prova material, prova exclusivamente testemunhal, ou seja, só testemunha não é suficiente, né? Tem a história da autodeclaração, que você declara o período, né? O INSS faz os cruzamentos de dados para ver se tem algo que descaracteriza você de segurado especial. Eu sempre brinco, quanto mais documento, melhor, né? Não existe o documento A, B ou C, né? Tem a autodeclaração e você demonstrar que você é trabalhador rural, é o que vai fazer você aposentar. Nesse momento, essa autodeclaração, essa documentação, num primeiro momento, gerou melhor a concessão dos benefícios ou não? Não interferiu em nada? Eu acho que não, eu acho que ainda continua bem restrito. O juiz continua ainda analisando, o caso concreto, esperando a audiência, às vezes para ouvir uma testemunha ou analisar com calma o documento. Teve juiz que até dispensou a audiência, analisando somente com a documentação apresentada. Ou seja, é mais importante então, nesse caso, a documentação, tá ok, do que a testemunha? Eu acho que sim, eu acho que eles dão muito mais valor a documento do que o seu trabalho é totalmente diferente, né? Eu acho que trabalho, a testemunha muitas vezes descaracteriza uma documentação, né? No direito previdenciário eles querem o documento, a prova material, do que tanto é que prova exclusivamente testemunhal não comprova tempo de serviço em previdência social. Entendi. Eu vou chamar o intervalo, não sai daí, a gente volta já com o professor João Dias esclarecendo mais dúvidas sobre as questões da Previdência depois de um ano da reforma da Previdência. A gente volta já. No ensino à distância da Unifil, você encontra nota máxima no MEC, flexibilidade, qualidade de uma das melhores do Brasil, matrículas abertas. Unifil, você já decidiu. As salas nunca estiveram tão vazias. O silêncio,
nunca foi tão presente. Por outro lado, o aprendizado está mais presente do que nunca. Estamos aprendendo mais sobre empatia, solidariedade, transformação, união, reinvenção. Em poucos dias, nos adaptamos à nova realidade, porque acreditamos no poder transformador da educação. Professores, alunos, colaboradores, uma instituição inteira precisou se transformar. A mudança não foi fácil, nós sabemos. Porém, a esperança é que em breve os risos possam ser ouvidos de longe. Tudo terá um novo sentido. Afinal, o mundo não será mais o mesmo, assim como cada um de nós. Voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos falando sobre um ano da reforma da Previdência, as novas regras, como é que ficaram essas regras na pandemia. E quem está aqui com a gente esclarecendo as nossas dúvidas é o professor João Alves Dias Filho, professor do curso de Direito da Unifil, advogado na área previdenciária. Professor João, nós terminamos o bloco anterior falando da questão de que a documentação na Previdência tem aí um peso muito grande, né? Às vezes até maior que a testemunha. E muitas vezes o documento, então, ele é algo indispensável ali no processo, né? Se a gente tem um processo ainda antigo em papel, alguma coisa, como é que funciona essa questão de dano moral previdenciário? Ah, legal. A questão do dano moral previdenciário, tema Nunca tinha ouvido falar. Depois de a gente conversar, você comentou, eu quero saber. Então vamos lá. Dano moral previdenciário. Será que o INSS pode ser condenado em dano moral, uma ofensa, aquele desabor tremendo que gera uma indenização? Isso é tema polêmico, é tema relativamente novo no direito previdenciário, mas está começando a surgir algumas decisões jurisprudenciais, algumas decisões do Poder Judiciário, condenando o INSS ao dano moral. Você bem citou aí, hoje já é tudo de forma digitalizada, é mais raro, mas pode acontecer, ou antigamente o INSS ainda, quando tinha a entrega de documentos, o INSS pode perder um documento seu, está sujeito, você entregou um documento, uma certidão junto à Previdência Social e, infelizmente, o servidor, isso desaparece lá. Será que a perca de um documento ou de um processo administrativo seu gera um dano moral assegurado? Me parece que sim, porque você perdeu esse documento, pode ser aquilo tinha um sentido emocional, sentimental seu, ou até aquilo era para garantir um direito, se era uma perda de uma carteira de trabalho, né? Você tinha lá os seus registros lá, não estava na base do INSS, me parece que é possível um dano moral por conta disso. Eu lembro que quando eu fui aposentar meu pai, tinha uns 5 anos de documentação que não estava no cadastro do INSS. Pois é. Eu tive que levar a documentação para comprovar, corrigir o cadastro. Porque ele entrou naquela regra de que ele tinha perdido a qualidade, mas aí ele tinha 240 meses, 20 anos de contribuição. Sim. Mas aí tiveram 5 ou 6 anos que ele tinha a documentação, mas não tinha na base de dados. Né? Então, se acontecesse de perder, na época não se falava nada disso. Né? Hoje que... Ele ia precisar desse documento para comprovar, porque não estava na base de dados. Mas é só essa situação que gera, por exemplo, às vezes uma atitude de um perito ou de alguma situação no processo, pode também gerar, se creio que sim. Algum constrangimento? Constrangimento, vamos pensar na hipótese de um segurado ser ofendido pelo perito médico numa perícia, desde que devidamente comprovado, me parece que o INSS é responsável pela atitude. Podemos pensar também, tem algumas discussões essa do INSS, será que eu peço um benefício, eu tenho direito à prestação e o INSS simplesmente vem para um desleixo no processo e fala, você não tem direito, e eu fico sem receber, depois eu entro na justiça, fica evidente, será que um erro grosseiro do INSS, mas depois eu houve o pagamento dos atrasados, que é aquilo que a gente comentou, mas ainda que tenha, mas a pessoa morre, pode gerar a pensão, mas e o período que ela ficou sem o benefício, você vai recompor pagando os atrasados, mas olha a angústia de não ter a prestação todo mês para receber junto à Previdência Social, aquele mês você ficou sem poder usar o dinheiro, será que isso não gera um abalo que gera um dano moral? Me parece que sim, né? Mas a jurisprudência ainda... Tem valores? Aquela história do dano moral, né? O juiz arbitra, levando em consideração os aspectos de cada um, né?
necessidade, possibilidade. Então aí cada juiz vai realmente arbitrar. Tá igual na trabalhista que resolveram tabelar o dano moral. Ainda no dia previdenciário não tem o tabelamento lá, ainda discutível lá da reforma trabalhista. Professor, em relação ao benefício assistencial, a gente tem ainda metade do bloco, eu queria explorar bem esse assunto. Qual que é a diferença do benefício previdenciário para o benefício de prestação continuada? Qual que é a diferença? É importante requisito? a gente sempre falar que previdência social faz parte da seguridade social. A seguridade é aquele instrumento para diminuir desigualdade que faz parte a previdência, a assistência e a saúde. Então é um gênero que tem 3 espécies: previdência, assistência e saúde. A gente está aqui falando de previdência, que são os benefícios previdenciários, aposentadorias, pensões, auxílios. E nós temos um benefício, entre outros, um benefício muito famoso, que é o benefício de prestação continuada. Alguns chamam de LOAS, né? Mudou o nome ou continua sendo LOAS? Esse pode chamar, porque a Lei Orgânica da Assistência Social, a abreviação. Alguns chamam de benefício de prestação continuadas, mas a ideia é esse. É um benefício que não é um benefício previdenciário, mas ele é instrumentalizado pelo INSS. Ele não depende da pessoa ter recolhido. Ele não depende de pagamento, de recolhimento, perfeito. Ele é um benefício assistencial, ou seja, para quem realmente necessita. Ele é independente de pagamento, independentemente, porque previdência social é pagamento, é contribuição. A assistência social você tem direito por necessidade, não por pagar, não por contribuir. E quem teria direito a esse benefício de prestação continuada? O benefício de prestação continuada é pago tanto ao idoso quanto ao deficiente. Quem é idoso para fins de benefício de prestação continuada? Quem tem idade igual ou superior a 65 anos. A reforma da Previdência quis subir para 67, 70 anos, mas ficou ainda em 65. Olha só, a reforma da Previdência, independentemente do sexo, tanto homem quanto mulher, aos 65 anos, né? E olha só, a gente estava falando de reforma da Previdência, né? Que foi o ano passado, e poderia mudar um benefício assistencial, né? Mas no final acabou não alterando, houve muita crítica aí. Então, quem tem direito? O idoso aos 65 anos ou o deficiente. O deficiente não há limite de idade, qualquer idade. Tá. Só que o responsável que vai receber, no caso, ali. Isso, vai ficar... Para o deficiente, mas quem vai administrar, obviamente... Perfeito, é quem cuida ali. E só que não basta ser ou deficiente ou idoso. Além disso, você tem que ser baixa renda, ou seja, quem é pobre para fins de lei. Tem renda familiar de até 1/4 do salário mínimo. Renda familiar? Renda familiar é um benefício extremamente difícil. É 1/4 do salário mínimo para cada... O valor do benefício é um salário mínimo. O máximo que vai receber é um valor único. Valor único, um salário mínimo. Um salário mínimo. Tá. Mas aí então tem que analisar, além de ser portador de deficiência ou de ser idoso, tem que ver se... A renda familiar se enquadra em 1/4 do salário mínimo. Se eu não me engano, hoje 1/4 do salário mínimo está dando 250, 260 A renda da família toda? Renda per capita da família. Tá. Cada pessoa da família não pode receber mais que 250 reais, mais ou menos. Perfeito. Aí vai ser analisado essa soma, a pessoa tem que comprovar isso. Então. Isso. Se você ficou abaixo desse valor, aí você tem direito a receber um salário mínimo, e é interessante porque não tem 13º. Agora na pandemia, eles até queriam criar, por causa desse negócio da... Então se tem alguém que não recebe 13º é porque está recebendo é benefício muito comum, as pessoas acham que são aposentados, falam, mas chega no meu escritório e fala, doutor, eu não recebo, meu benefício está errado, minha aposentadoria está errada, eu não tenho 13º. Mas a aposentadoria tem 13º, né, o chamado abono anual. Não, mas eu não estou recebendo 13º. Aí você vai olhar, porque ele não é aposentado, ele recebe benefício de prestação continuada. E também não passa, na hora que morre não tem... Perfeito, né? A aposentadoria, ela gera pensão por morte, né, para o dependente. O benefício assistencial, não. Faleceu, os dependentes não vão... E pode ter mais de um na família com benefício assistencial, não? Pode até ter, não a mesma pessoa recebendo, mas dependendo do grupo familiar... Marido e mulher, por exemplo. Os dois sendo idosos, tem uma discussão aí, cada um sendo os dois baixa renda, poderiam receber cada um o seu benefício de prestação continuada. Perfeito. Entendi. É isso daí. Não, ótimo. Professor João, eu vou ter que encerrar esse bloco, a gente vai ter mais um ainda. Esse bloco não, né? Esse programa, nós vamos ter mais um programa de 2 blocos. Para a gente falar mais um pouquinho dessa questão de 1 ano de reforma. Tem algumas regras ainda que eu tenho dúvida aqui que eu quero que você esclareça para a gente. Então, vou te agradecer por mais esse programa e continua aqui com a gente para o nosso 3º programa dessa série. E obrigado pela sua audiência. Só lembrando, e não se esqueçam de que se você quiser... se você tem interesse em fazer uma pós-graduação em Direito, você venha para a Unifil. Nós temos os melhores preços e qualidade inquestionável.
áreas de direito civil, direito penal, direito do trabalho, previdenciário, perícias, imobiliário, notarial, enfim, uma gama de áreas do direito na pós-graduação da Unifil. Então, a gente passa sempre o contato aqui para vocês, né, o site, o telefone, entre em contato e venha fazer uma pós-graduação com a gente. Obrigado pela audiência, até mais, continue na nossa programação.